E aí galera do canal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Quanto tempo que eu não faço vídeo aí com vocês? A live vai voltar. A partir de amanhã acredito que eu volto a ter vídeos aí no canal de live. Para quem não acompanhou os últimos vídeos aí, eu sofri um acidente doméstico, acabei quebrando o quinto metacarpo da mão, mas agora já estamos aí 0 bala. Não vou dizer pronto para outro porque ninguém merece o que eu passei, mas enfim. Gente, vamos lá, hoje vai ser um vídeo um pouco... Como é que eu posso dizer? Um pouco polêmico, né? Por quê? Porque esse jogo, ele é polêmico. Death Stranding, ele levantou muitas críticas e muitos elogios aí de muitos jogadores. Então, ou ele é muito aclamado, ou ele é muito odiado, né? O Kojima é assim, né? Todos os jogos do Kojima, na verdade, ele só teve um grande jogo aí, que foi o Metal Gear Solid. Ou ele é muito aclamado, ou ele é muito criticado aí pelos fãs. Eu até assisti, gente, outros vídeos, outras análises desse jogo, porque eu não consegui entender o porquê tanta gente fala mal desse jogo, tá? Mas antes disso eu queria tocar num assunto que incomoda demais, não só quando se trata de Death Stranding, mas quando se trata, hoje em dia, os gamers, né, essas pessoas que se dizem gamers. Quando eu comecei a jogar o Cyberpunk no canal, muita gente só sabia falar a mesma coisa. Ah, mas e os bugs? Nossa, você tá jogando um jogo que é cheio de bugs, isso e aquilo. Death Stranding, garanto que os comentários não vão ser diferentes. Ah, mas você tá jogando um jogo que é simulador de andar, isso e aquilo. Gente, hoje em dia o mundo gamer, ele tá muito tóxico. Esses jogadores, eu falo jogador de YouTube, porque eles às vezes nem jogam o jogo. Eles simplesmente vê vídeo de análise de canal modinha, que é esses canais que falam o que o público quer ouvir, não fala a verdade realmente, e aí eles acabam julgando algo que eles nem tentaram jogar, nem tentaram entender, né? E eu, quando eu vejo um jogo que é muito criticado, eu tento entender exatamente o inverso. Por que é criticado? Por que realmente tantas pessoas acabam falando mal dele, né? E Death Stranding, eu vejo muita gente falando mal, e eu já vou começar por aqui que eu não sou fã do Kojima, não sou nenhum fanboy, isso é aquilo antes que vocês comecem a falar, ah, o cara é fanboy, não sou. Tanto que Metal Gear Solid eu só joguei no PlayStation 1, pra vocês terem noção. Os novos, Phantom Pain, eu sei que são um puta de um jogo, mas eu não cheguei a acompanhar. E esse jogo, ele já me chamou a atenção quando ele anunciou, por ser algo totalmente diferente. Então, para os fanboys aí que gostam de jogar só jogos feitos, né? Eu falo jogos feitos, que é aquele jogo que dá tudo pro jogador, ele não precisa fazer nada. Então já vou adiantando, esse vídeo e esse jogo não é para você, né? Muita gente fala, ah, você recomenda? Depende. Death Stranding, ele não é um jogo para todos os jogadores. Muita gente pode até me crucificar, falar, ah, que você vai falar é besteira, isso e aquilo, mas na minha opinião, Death Stranding é um jogo para pessoas inteligentes. Não é um jogo para qualquer pessoa que está acostumado a jogar, nada contra, gente. Eu não gosto de GTA, mas um exemplo que dá um jogo para você que nem um GTA, que você consegue fazer tudo no jogo. Você não tem que correr atrás de nada. O jogo tá feito, é isso que eu falo quando eu quero dizer jogo feito. O Death Stranding não, você tem que montar o jogo para você poder jogar. Como assim? Ele é um jogo de mundo aberto. Mundo aberto, sobrevivência, tem ação no jogo, tem terror. Então ele é um jogo de mundo aberto. Então no jogo de mundo aberto você tem que correr atrás para criar uma base antes de você começar a fazer os seus próprios objetivos. Quem jogou aí Days Gone vai ver que o Days Gone, ele é um jogo de mundo aberto, mas ele ao mesmo tempo você não tem que construir tanta base, é lógico. Se você for só rushando o jogo sem se preocupar com nada, o jogo vai se tornar difícil. E Death Stranding também é o mesmo esquema, né? Então, para esses jogadores, esses Nutellas aí que dizem ser game, mas na verdade nem tentam entender um jogo antes de ver o propósito e no que o jogo realmente quer trazer, podem deixar dislike, podem deixar de seguir. Esse vídeo e esse game não é para você, gente. O intuito do canal é trazer a minha opinião, trazer os jogos que eu gosto. Então, se você gosta e se entende no que eu venho trazer e acaba tendo essa empatia, seja bem-vindo. Agora, ao contrário, esses jogadores que só querem ficar... Uma que se eu fosse trazer só modinho, eu ia trazer Fortnite, ia trazer Free Fire, ia trazer PUBG, ia trazer Call of Duty. Eu trago o que eu gosto. E Death Stranding, mesmo muitos crucificando,
Eu gosto e eu vou trazer análise. Só não trouxe ele em live mesmo. Vou trazer análise no caso, só não trouxe ele em live porque quando eu abri o canal eu já tinha jogado ele. Ele eu joguei em 2019 e agora que eu vim terminar a platina que eu tô fazendo uma limpa nos jogos antigos, né? Então, deixei aí o recado aí pra essa galera tóxica aí que, ao meu ver, não acrescenta em nada e sim só deixa cair a comunidade gamer ao invés de se unir, tentar aprender algo novo, tentar jogar algo novo, não, só quer saber de reclamar, né? Então, tá dado o recado. Death Stranding, gente, vamos lá, ele é um jogo perfeito? Não é. Ele não é um jogo perfeito, tem algumas melhorias que sim, o Kojima poderia ter feito, mas eu não vou... Já vou começar a análise assim, gente. Ele, na minha opinião, tá entre o top 2 das minhas histórias preferidas e da história mais complexa que eu já vi em todos os games. Ele e a história do The Last of Us, pra mim, são as melhores histórias que eu já vi. A história dele é sensacional. E é isso que me fez platinar, me fez gastar muitas e muitas horas. Ele não é um jogo curto. Se você for só jogar e rushar que nem um doido, você termina a campanha dele aí em torno de 30 horas. Mas se você for chegar a platina 100%, você pode chegar aí na média que eu fiz. De 130 a 150 horas, fácil. Né? Então o jogo ele realmente não é um jogo fácil. No sentido de você só fazer esse, que nem um exemplo, o Assassin's Creed Odyssey. Eu sempre gosto de usar ele como exemplo e comparação, porque ele é um jogo muito completo. Ele tem quantidade de horas, ele tem dificuldade, ele tem colecionável, então ele é um jogo que abrange muitos temas, né? Death Stranding, gente, o principal dele que vai chamar a atenção é a história, ao meu ver. Que ela é muito complexa, então você que já viu muito meme por aí, é um simulador de correio, é um simulador de andar, isso e aquilo. Se você está pensando isso, é porque você tem um cérebro desse tamanhozinho aqui que você não tenta entender por trás de um jogo antes de você julgá-lo, né? Então, Cyberpunk mesmo é um jogo que realmente teve alguns bugs lá no início. Hoje em dia ainda não é um jogo perfeito, ainda tem alguns poucos, mas não tira a grandeza do jogo, gente. Parem de falar besteira, de julgar algo sem conhecer, sem tentar jogar. Se você jogou e falou, não, realmente não é pra mim, beleza, mas 90% das pessoas que eu vejo crucificando o jogo nem tentaram jogar. Então os famosos jogadores de youtubers, né? Death Stranding, gente, ele é um jogo que tem uma história muito complexa. Eu vou tentar não dar muito spoiler. O mundo acabou, né? Então o mundo acabou. Aconteceu um evento de extinção. O que é um evento de extinção? Eu não vou explicar muito bem, porque isso daí, ao decorrer da história, ele explica muito mais profundo. Então se eu falar muita coisa que eu vou acabar dando spoiler pra vocês. Ao decorrer da criação do mundo, desde o início, aconteceram 5 grandes eventos de extinção, e o Death Stranding foi o 6º, né? Então, ao decorrer do jogo, você tenta entender o que aconteceu. Então, depois que aconteceu o evento de extinção, é como se existisse dois mundos paralelos. O mundo que nós vivemos e o mundo... Quem assistiu Cavaleiros do Zodíaco vai entender. Quando o Shiryu vai lá matar o Máscara da Morte, que ele fica entre os dois mundos, que vê as pessoas indo entre o mundo e o inferno, que vai ser julgado ali, enfim. O Death Stranding, ele tem essa pegada, ele tem esses dois mundos, né? Então, Death Stranding, a morte encalhada, a morte na praia, é exatamente isso. No jogo, ele acaba trazendo esse entre os dois mundos como a praia. Então, cada pessoa, quando morre, ela tem a sua praia, e lá que ela tem aí essa ida para o inferno ou paraíso, como que eles queiram acreditar. E o Death Stranding, com esse evento, meio que ficou muito bagunçado. Então no jogo tem inimigos humanos, que eu já vou falar dele, e tem os inimigos sobrenaturais, que são chamados de EPs. As EPs são exatamente pessoas que ficaram presas entre esses dois mundos e que teve essa criação dessa praia e que ela fica dentro do jogo, né? Então parece um pouco complexo, mas é como se as pessoas, certas partes do jogo, elas ficassem presas, elas não conseguem nem ir para a praia delas e não ficam vivas, elas tentam voltar, então elas ficam presas ali. São entidades que você não vê durante o jogo. Aí a grande importância do bebê no jogo, que ele ajuda você a enxergar essas entidades, né? E ela veio com a chuva temporal. Então a chuva temporal veio da praia. A praia ela é subjetiva como essa parte entre um e o outro mundo, né?
E a chuva temporal é ela que traz as EPs. Então as EPs não aparecem em qualquer lugar, elas aparecem em pontos específicos do jogo. Então tem até uma parte do jogo que você consegue ver o vento para onde a chuva vai ir. É muito louco, mano. E quando começa a chover, vem a chuva normal. A chuva normal, ela se chama chuva temporal, exatamente por conta disso, porque ela acelera o tempo. Então tudo que ela toca, ela envelhece. Se ela toca o ferro fica enferrujado. Se ela toca a nossa pele, nós viramos velhos. Se ela toca uma planta, a planta morre. E assim vem a chuva temporal. Só que a chuva temporal, quando vem junto com a EP, ela é uma chuva negra. Exatamente porque as EPs veio dessa pegada de encalhado. Encalhado arremete muito... um bicho encalhado na praia mesmo, né? Então vem aquela pegada de águas negras, águas lamacentas. Então as EPs vêm junto com a chuva negra. Esse é o ponto das EPs. Por que elas estão ali? Como que elas vão embora? Como que é o evento de extinção? Isso daí eu não vou falar pra vocês porque é um puto no spoiler. A história do Death Strange, você só consegue realmente entender todos os pontos nos 5 minutos finais do jogo. Então você, durante o jogo, não que fica muito bagunçado. Você vai entendendo. Só que você fica, mas por que aquela pessoa fez isso? Mas isso, por que essa pessoa fez aquilo? Você não consegue encaixar. Mas quando chega nos 5 minutos finais do jogo, você dá aquele estalo, você fala, meu Deus do céu. Que história, né? Então, eles explicam todas essas questões. Tem os inimigos humanos no jogo que são chamados de mulas. É isso mesmo, gente, mulas. Os mulas são entregadores como o Sam. Só que eles ficaram... não explica muito bem, que são muitos textos, mas dá a entender que eles ficaram doidos, né? E eles são fissurados por entregas. Então, se você passa numa região de mula e você não tem nada preso ao seu corpo, não tem nenhum tipo de entrega, nem material, nada, eles não vão atrás de você. Eles deixam você passar tranquilo. Agora, se você tiver uma entrega, eles acabam... tem um scan no jogo, né? Que o Sans solta, que é como se fosse um bip, né? Que eles acabam tendo aquela visão do Batman, né? Como se fosse um scanner mesmo. E eles escaneiam, vê que você tem uma entrega, aí eles vêm atrás de você. Então tem os inimigos humanos, então tem missão que você tem que ir lá nos mulas. Enfim, então tem territórios dos mulas também, que são os inimigos humanos. Muitas pessoas não sabiam que tinha inimigo humano no jogo. Pensavam que só era EP, porque no trailer eles dão essa pressão sobre as EPs, que realmente é o mais interessante da história. O Death Strange, além de ter essa criação, quando aconteceu isso, sobreviveu várias pessoas. E aí foram criados bunkers, né? Porque na superfície quase ninguém teve coragem de vir. E aí que vem a importância dos entregadores. Porque não só para entregar uma coisa ou outra, o Sam ele tem um objetivo principal no jogo, que é tentar unir a América novamente. Então você anda com Beeper, né? Que é como se fosse um colar, e esse colar, o seu objetivo no jogo é você tentar interligar as Américas e descobrir o porquê que a irmã do Sam está sumida, né? Que logo no início do jogo já aparece isso. Não vou prolongar nesse assunto, senão também vai ser um spoiler. Então, no decorrer do jogo, a importância é isso, é você fazer a interligação. Mas vai ter que andar muito? Daqui a pouco eu vou chegar até para falar e comentar da forma que eu joguei, que eu acabei aproveitando o jogo demais. Então, além de você se preocupar com as EPs, se preocupar com mula, você tem que se preocupar com também essa questão de interligar. Então, a história se baseia nisso, o início, né? Tem muita coisa que acontece, muita coisa, explica por que o bebê tem sua importância. Se você não quer jogar, mas ficou curioso aí, tem vídeos completos, só que são vídeos grandes, porque a história é muito completa, que eles explicam aí no YouTube, de 40, 50 minutos, que eles explicam a história. Muito bem explicado. Então vale muito a pena, até para você que não quer jogar, você olhar e entender essa história, que é uma das histórias mais ricas que eu já vi no mundo game, desde quando eu me conheço por gente jogando videogame, gente. Então vamos lá. Death Strange tem alguns pontos positivos e alguns pontos negativos. Pontos negativos, gente, na minha opinião, ele se baseia muito mais em mapa. O mapa dele é gigantesco, só que eles são divididos em 3 mapas. Eu acho que poderia ter juntado e colocado no mapa só. Apesar que isso é um pequeno detalhe. Mas o que mais me incomodou é de não ter uma legenda no mapa. Tem uma legenda, só que não tem um filtro. Vou falar melhor, não tem um filtro no mapa. Quando você joga o Death Strange, aparece muita coisa no mapa. Parece construção sua, construção de NPC, e isso não tem como filtrar, isso acaba sendo um pouquinho chato. E aí entra a questão do online. O Kojima, quando ele fez esse jogo, algo que me chamou muita atenção é que ele deu um foco no online. O jogo é online? É e não é.
Você joga sozinho, você não vê outros jogadores. Só que a ideia dele é que quando você remete online, você imagina que é um jogador contra o outro. Tem muito essa pegada da rivalidade. Não que isso seja ruim, para alguns jogos isso é o primordial e é legal. Só que no Death Stranding é completamente ao contrário. Ele falou, vou trazer algo do online, mas que as pessoas não se sintam obrigadas a uma ter rivalidade com a outra, e sim elas vão ter que se ajudar. Funcionou de forma genial, gente. Vocês não acreditam como isso parece uma coisa besta, mas que nunca teve em nenhum jogo e que no Death Stranding tem. No Death Stranding, quando você joga offline, é legal, mas acaba tendo muita coisa para você fazer. Quando joga no online, vou dar um exemplo para você. Você vai entrar no lugar onde tem mulas, coloca uma placa antes. Vai entrar no lugar onde tem chuva temporal. Ela não marca, não tem lugar fixo, ela vai andando, que nem a própria chuva no mundo real. Então eles avisam, olha, cuidado, aqui pode ter a chuva, então tem placa. No jogo tem diversas construções, então às vezes uma pessoa pode acabar ajudando a manter a construção da outra, então isso foi genial. Mas com a questão do filtro do mapa foi algo negativo. Eu acho que ele poderia ter sim otimizado muito, porque não tem filtro nenhum, como nos outros jogos tem. Então isso foi algo negativo. O início do Death Stranding é um pouco cansativo? Sim, eu não vou mentir. O início do jogo também é um ponto negativo. Ele demora para pegar no embalo, né? Então vamos considerar aí que de história, a primeira hora de história, assim, isso só história, tá? A primeira hora de história, assim, é muito morto. Não tem tantas construções, então você tem que realmente andar bastante. Então isso daí acaba fazendo esses jogadores que não acreditam no jogo e não tentam ir adiante, já parar de jogar ali. Então o início do jogo ele é um pouquinho morto, poderia melhorar? Sim, muito, mas é um ponto negativo. Outro ponto negativo ao meu ver é que as missões secundárias, principalmente para quem for buscar a platina, não é que elas são cansativas, mas elas têm uns objetivos meio fúteis, né? Eu acredito que poderia ser algo mais bem trabalhado. Tem missão que você tem que levar pizza para um cara específico no jogo, que isso acaba de fuder, né, gente? Porra, você se mata para unir a América e depois do jogo você tem que se ver entregando pizza aí num tempo rápido ainda. E você meio que é obrigado a fazer essa daí para pegar a platina. Então, sobre as missões secundárias, eu acredito que essas questões de entrega poderia ter alguns motivos que são sensacionais. Tem um objetivo que você tem que levar um remédio e tem que ser muito rápido, porque senão o remédio ele em temperaturas muito frias acaba congelando e você tem que pegar exatamente o percurso de neve. Então é genial, você tem que se preparar para saber como é que você vai fazer. Então isso é a graça do jogo, gente. Então Death Stranding tem alguns pontos negativos, não são muitos, na meu ver, é um dos jogos mais perfeitos que eu já vi. Tem muita coisa boa, mas poucas coisas ruins. E isso que você faz o jogo ser bom. Não é se ele vai ser totalmente do seu gosto, e sim o que ele tem de ruim que em outros jogos tem na cara ali, e muita gente passa por cima. Por quê? Porque gosta do jogo. Então Death Stranding tem muitos poucos pontos negativos, ao meu ver. Pontos positivos tem muito, gente. Não vou nem citar aqui os pontos positivos em específico, e sim falar o que eu achei do jogo. O jogo tem a melhor trilha sonora dos últimos tempos, com certeza. Vocês vão ver no vídeo aí final aí, uma das trilhas sonoras mais ricas que eu já vi. Às vezes durante o jogo você tá andando, a câmera muda de visão, tem uma distância assim do personagem e começa a trocar uma trilha sonora. O jogo é sensacional. O jogo tem uma profundidade que eu nunca tinha jogado na minha vida. Você consegue sentir a sensação quando você tá andando na água, pesado de carregar alguma coisa. Você consegue sentir a sensação quando você está descendo numa âncora, escalando uma escada. Parece coisa besta, mas tem jogo que parece feito de papel. Death Stranding não, você consegue sim ter essa sensação. Quando você coloca muita carga acima do peso, bem próximo ali, você sente que o Sam tá meio pesado para carregar. E aí isso foi um ultimato assim, desse novo estilo que ele quis trazer. O que ele quis trazer? Ele quis trazer essa sensação de você dar essa importância para essas coisas. O Death Stranding, quando eu citei lá no início do vídeo, você precisa montar a sua estrutura. Como que eu fiz? No início do jogo eu tive que andar muito. Por quê? Porque não tinha muitas estruturas. E aí depois eu vi a necessidade de ir em um percurso muito longo. E o mundo ele acabou. Longe de muitos joguinhos que vocês viram aí que tem uma casinha destruída ali e aqui. Não, no Death Stranding acabou de verdade. Às vezes você tá andando, você vê uma puta de uma cratera gigantesca que teve um evento ali naquele lugar que explodiu ali e não tem nada. Você vê ponte caída, você não vê uma casinha quebrada. Você mal vê casa no jogo, porque realmente a chuva temporal destruiu tudo. Então, a segunda etapa do decorrer da minha campanha foi exatamente a construção de estradas, pontes, geradores de energia,
Porque tudo isso você tem que pensar para você construir a base do seu jogo. Quando eu terminei, que eu fui fazer a platina, eu já comecei a pensar mais alto, comecei a pensar em mais rapidez, né? Porque eu já tinha terminado o game. Aí eu comecei a criar tirolesas, onde ele conecta e vai não voando, mas ele vai como se fosse pendurado numa corda de um lugar a outro, e é muito mais rápido. Então o jogo, quando eu falo que você tem que montar, é isso, é um jogo de sobrevivência. Então você vai no lugar, se é muito longe, vai ter que andar, tem que levar água, porque às vezes ele cansa. Tem que tomar água, ele tem como até ele urinar no jogo, pra você ter noção. Quando você anda muito, bebe muita água, você tem que urinar com o personagem. Isso é genial. Carro, quando você pega o carro, fazia tempo que eu não via um carro dando seta no jogo, gente. Parece um assunto muito meio que idiota, mas os caras prestaram atenção tanto nesses pequenos detalhes, que até o carro, quando você vira pra um lado ou pro outro, ele automaticamente dá seta. Nem no mundo real, tem muito cabaço que dirige um dia não sabe nem dar seta, quanto mais no jogo, gente. Então é muito detalhes mínimos assim, que não teve nada de ruim. Eu não achei não teve um bug de escalada, de você subir em alguma pedra, o personagem ficar flutuando. Não tem um bug no jogo. O jogo não tem loading, só tem o primeiro, que é grande. Depois que ele inicia, às vezes, quando você vai de um lugar para outro, assim, que ele tenta recarregar, é coisa de 1, 2 segundos que aparece no canto ali, a imagem dá uma paradinha e ele continua. Mas o jogo não tem um loading no meio do jogo, só quando você faz o Flash Trevor, né? Mas não tem um loading. O gráfico do jogo é um dos gráficos mais lindos que eu já joguei. O jogo é muito bem feito. Você consegue sentir tudo no chão. Se você vai passar numa pedra e você tá correndo, você cai. Você tropeça naquela pedra minúscula e você cai. Se você vai subir, é muito íngreme. Se você não segurar na bolsa do sangue, ele começa a subir, ele começa a cair para trás assim, porque a gravidade começa a empurrar a carga e ele cai. Então isso é muito genial. Isso aí pra mim caiu como uma luva no jogo de sobrevivência. Tem que pensar em tudo. Teve uma parte no jogo que eu tive que invadir um campamento de mulas, só que eles eram muito fortes. E eu morri várias vezes no jogo, né? Várias vezes no jogo, e eu tinha que tentar arrumar uma estratégia diferente. E isso é legal. Muita gente não gosta de jogos demorados. Eu gosto quando o jogo te atrai. Então muita gente perguntou pra mim, o jogo dá sono, isso e aquilo. Gente, não dá, na minha opinião não dá. No finalzinho ali, quando você tá nas últimas entregas, que você tem que atingir o nível máximo, que é um troféu em todas as classificações de entrega, pode ficar um pouco maçante. Por quê? Porque você já tá fazendo aquilo ali muitas vezes. Você acaba repetindo muitas missões iguais para poder só pegar nível. Só isso. De resto, para construir, nada. Quando eu fui construir essas tirolesas, que eu comentei para vocês, eu acabei perdendo 6, 7 horas só construindo tirolesa. Mas isso foi maçante? Não foi. Eu gostei, é algo legal. O jogo, em certos momentos, ele remete como se você estivesse num outro planeta fazendo a colonização. Porque você usa tipo um traje parecido com o do astronauta. Eu usava uma máscara para respirar, que ajudava a não gastar tanto seu oxigênio. Então ele até remetia como se você estivesse em outro planeta tentando colonizar parte dele. Isso é um jogo que não existe, então até para mim é algo que é um assunto bem interessante, que eu falei, nossa, se existisse um jogo assim, esse seria a base, então seria sensacional, né? Então tem muita coisa boa no jogo, gente. É que eu não posso falar tudo aqui, porque senão dá muito spoiler. Muito spoiler, porque é muita coisa que é muito vinculada a certas coisas no jogo que vocês só vão ver durante a campanha. Então, o jogo ele é muito completo, de sobrevivência em mundo aberto, que usa tanto detalhe e tanta coisa que você é obrigado. Tipo, você vai colocar uma escada, se você não vê a angulação dela, ela pode bater e virar e cair para trás. Então, tipo, dependendo do lugar onde você vai pular, ele não consegue se segurar. Então, tipo, é muito detalhe, gente. É um dos jogos mais ricos em detalhes que eu já vi na minha vida. Não é um jogo perfeito, que eu informei, tem muita coisinha ruim que ainda pode melhorar. Mas num todo, o jogo é muito completo. Sobre a platina, gente, é uma platina trabalhosa. Foi a platina mais trabalhosa que eu já fiz na minha vida. Trabalhosa não é a mesma coisa de cansativa. Depende do trabalho, um exemplo. Mais uma vez, o Odyssey. O Odyssey foi um dos maiores jogos que eu já joguei. Quase 200 horas. Tem certos momentos que você tem que ficar fazendo a mesma coisa. Invade o acampamento, mata o cara, pega aquilo. Invade o acampamento, mata o cara, pega aquilo. O trabalhoso do Death Stranding é diferente. Porque você gasta 100 e poucas horas, mas a todo momento você tem que fazer uma coisa. Construir a tirolesa, ela fica ali pra sempre? Não. A chuva é temporal. Temporal desgasta. Então tem certos momentos que você ia usar uma tirolesa, eu olhava e não pegava na outra. Eu falei, por que a outra não tá conectando? Quando eu olhar,
ela tava toda enferrujada. Eu tinha que levar material até aquela tirolesa, consertar ela e ela ficava boa de novo para não poder passar e atravessar de lugar para lugar. Parece besteira, mas gente, isso é um jogo de sobrevivência que ele pensou em tudo. Em tudo. Se você deixa uma moto, que tem moto, tem carro durante o jogo, do lado de fora pegando chuva, depois de um tempo aparece uma mensagem pra você: a motocicleta em tal lugar que você deixou está inutilizada. Aí você fala: caramba, tem que fabricar outra bicicleta, ou pegar outra, ou motocicleta, ou pegar outra na garagem. Então tem muito trabalho pra você fazer. É uma das platinas mais trabalhosas que eu já fiz. Não tem dificuldade, não é difícil, né? Então, é um jogo que vai ficar cansativo a platina? Depende. O jogo ele te dá vários recursos. Se você só pensar e ficar andando pra cima e pra baixo, andando pra cima e pra baixo, não querendo gastar tempo pra construir estrada, não querendo gastar tempo pra construir tirolesa, que é esse jogador que só quer saber de rushar, você vai achar um jogo chato. Você não vai gostar do jogo, e aí eu não recomendaria pra você. Você é um jogador que não liga em perder esse tempo, você gosta de perder tempo construindo e fazendo tudo que o jogo te dá pra fazer, que foi o que eu fiz. Se ele me deu a tirolesa, eu usava a tirolesa. Se ele me dava o carro, moto, eu usei tudo do jogo. E o jogo se tornou muito, muito agradável. Eu terminei ele, tem 30 minutos que eu terminei ele. E ele ficou um dos jogos mais completos, assim, que eu já joguei na minha vida, né? Então até um dos últimos momentos eu senti vontade de querer terminar. Não foi aquela coisa, tô terminando mais uma platina, não. É uma platina muito gostosa de fazer. Mas como eu falei, ela é trabalhosa. Não tem dificuldade, mas ela é muito trabalhosa. Você vai ter que perder tempo fazendo certas coisas que você, em outros jogos, não precisa perder tempo, né? Não tem troféu bugável, não teve nenhum troféu que bugou comigo. Não tem troféu perdível também, você pode, tipo, rushar na história. A história, que nem eu falei, demora em torno de 30 horas aí. Você pode rushar, depois você voltar pegando, não tem problema nenhum. De nota eu daria uma nota 8/10 pelo trabalho, não pela dificuldade. Uma nota alta aí de dificuldade. Eu sempre costumo dar 3, 4, porque eu quase não tenho dificuldade nesses jogos. Mas esse aí eu daria uma 8 aí pelo trabalho, porque é muita coisa que você tem que fazer para platinar. É muita. Tem um troféu, gente, que vocês têm que fazer 80 entregas Legend of Legends, que é tipo o SS das entregas. E pra você fazer isso, você tem que fazer num tempo muito, muito, muito curto e jogando no difícil. Tanto que o final da platina, as últimas 50 horas eu joguei no difícil, porque dava mais graça enfrentar os inimigos no difícil e dava mais pontos também, né? Então, tem alguns troféus que são bem chatinhos. Esse daí de fazer as 80 entregas e o de deixar todas as instalações do jogo 5 estrelas, ou seja, você tem que ajudar todo mundo a ponto que todo mundo seja o nível máximo de estrela, foram as mais trabalhosas. Demorou aí horas e horas e horas e horas, mas é legal, o jogo é muito legal. Os personagens secundários, gente, eles têm aí um afeto, você consegue entender e sentir a história de cada personagem, até os secundários. A dublagem eu não preciso nem falar, né, gente? É uma dublagem totalmente profissional, não é essas dublagens meia boca. O Sam tem a mesma voz do Daryl lá do The Walking Dead, pra quem conhece o ator aí. Então as dublagens do jogo com certeza é um ponto positivo. Então, história, tem dublagem, jogabilidade é boa, gráfico é boa. Não tem como falar que isso não é um puta de um jogo bom, gente. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Quem não gostou, porque é um desses Nutellas aí que nem joga o jogo e já fica simulador de andar, isso e aquilo, boa sorte aí, continuando seus joguinhos aí, beabá aí, que é o que a mídia vende, que faz dinheiro. Mas eu vou continuar tendo a minha opinião própria do que realmente é um jogo bom pra mim. E esse sim, Death Stranding é um puta de um jogo bom. Recomendo. Todas as pessoas que eu recomendei que jogou, deram um ok, falou: Cleiton, realmente, no começo eu até achava que o jogo era ruim, mas hoje eu joguei, o jogo é muito bom mesmo. Algumas arriscaram a platina e outras não pelo tempo, mas nenhuma que jogou falou assim: não, é um jogo ruim. Não, todas que jogaram, acho que eu recomendei para uns 3 amigos que terminaram o jogo, os 3 falaram assim: Cleiton, que jogo da hora. É louca a história, meio doideira, mas quanto mais ela assim, fica mais doida a história ali, mais você quer entender, e aí você vê que é uma história rica demais, né? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Amanhã eu volto com as lives, volto aí com Cyberpunk para finalizar para vocês. Mas espero que vocês tenham gostado. Deixa aí no comentário, que acredito que esse é um dos vídeos que vai mais levantar aí comentário. Exatamente por ele ser um vídeo muito polêmico que agrada a um e desagrada a outros. Mas nem Deus agradou todo mundo, gente. Fiquem com Deus, forte abraço, até o próximo vídeo.
Não se preocupe. Tá tudo bem. Sempre estarei com você. See the sunset. The day is ending. There's no pretending. I will hold you and protect you. So let love warm you. Até de manhãzinha. I'll stay with you by your side. Close your tired eyes. I'll wait, and soon I'll see your smile in a dream. Me diz, Sam, o que a América significa pra você? Sabe, de acordo com meu pai, a gente era especial. O elo que mantinha todos unidos. Mais que uma nação. Um símbolo de esperança e liberdade. Tudo isso voltaria se continuássemos as entregas e conectássemos as pessoas. Ele sabia. Sam, queremos que você vá pro oeste e termine o que a Amelie começou. O pessoal que ficou tá trabalhando arduamente para instalar os terminais da rede Kiral. Mas esses terminais continuam isolados. Precisamos que você os conecte. E para isso, precisa de um qubit. É assim que vamos reconstruir nosso país. Stay with you in your mind. Every single day I'll wait. Ela tá bem. A extinção tá suspensa por enquanto. Vou te esperar na praia. Ah, e essa outra marca? Uma mulher grudenta numa caverna. Entendi. É a afefobia. Sam, eu te devo desculpas. Tu era como você ia chamar seu próprio filho se sobrevivesse. Eu devia ter percebido antes. Não sei do que você tá falando. Era você que eu queria mandar, Sam. O tempo tá acabando. Ajude a Amelie, ela precisa de você. A gente tem que cortar laços para formar outros. Não dá para ficar ligada a tudo. O mundo ainda tá quebrado. Que nem antes. O que não tá? Mas ainda estamos aqui. Ainda caminhando. Nem todos. Eu não. Qual é? Você juntou a América de novo, não foi? Não era para você ter cortado laços e sumir. A presidente tinha razão quanto a isso. Não tinha nenhum motivo pra ficar. Eu nem era bem-vindo lá. Qual é? Até eu era bem-vindo. Já teve 5 extinções em massa, cada uma causada por uma entidade de extinção. E agora é hora da número 6. Cuida do bebê. Eu cuido.
Não achei uma matrimorta a leste de Portnoy. O bebê já fez muito. Chega. A ordem de desativação finalmente chegou. Morreu? É uma pena. Nunca viveu de verdade. Não nesse mundo, pelo menos. Eu não sabia até você falar que eu tava viva. A vida parece a morte quando estamos sozinhos. Tô na praia, Sam. A nossa. Onde eu nasci. Me encontre.